vontade. Amém. Rapaz, deu cheiro de naftalina, não foi não as músicas? Good time gospel. Rapaz, eu sei que foi pago um alto preço. Isso aí deve ter uns 30 anos, hein? Glória ao Senhor, aí nem vou falar, isso aí foi antes de eu me converter, Paulo. Que bom, né? Rapaz, dá vontade de ficar gritando, né? Umas horas dessa aí eu fico pensando, a minha cabeça fica permeada de palavra de Deus, a Bíblia fica... porque eu fico pensando, né? A Bíblia fala que Davi dançou com toda a sua força. Às vezes eu tento imaginar, o que é dançar com toda a força, né? O que é dançar com toda a sua força? Vou fazer assim umas comparações aqui. Por exemplo, no dia 27 vai ter a decisão Flamengo e Palmeiras. Mesmo que o Palmeiras seja campeão, tu vai gritar com toda a sua força, mas não vai ser igual. Nenhum flamenguista, num gol de decisão, com toda a sua força, não dá para mensurar. Eu acho que é uma alegria que excede o entendimento, é uma coisa que brota dentro, né? Eu gosto de dar esse exemplo quando eu falo muito da comparação, né, de uma palavra que a gente usa muito, né? Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Eu sempre digo que aleluia não tem uma tradução, né? Aleluia, a tradução mais próxima é só entende quem sente. Quando você dá um aleluia bem dado, as pessoas acham que você é maluco, mas só entende quem foi transformado, irmão. Só entende quem conheceu Jesus, só entende quem teve a vida resgatada, só entende, irmãos, quem teve a experiência. Então, não adianta. Então, irmãos, assim, eu estava ali pensando em algumas coisas, desde ontem eu cheguei aqui, mas ouvindo pessoas, né? E eu fiquei pensando, né, o tema do congresso, fiquei olhando para aquele quadro lá, né? E pensando em muitas igrejas que eu já fui, congressos de missões que eu já fui. Queridos, eu confesso para vocês, tem igrejas que eu já fui falando de missões tão grande, tão grande, tão grande que não chega ao que vocês fazem de verdade. Então a gente não pode mensurar e às vezes falar assim, olha, e ficar impressionado. E a Deus não se impressiona. Por isso que até hoje eu nunca ouvi nenhuma pregação das ofertas que aqueles caras deram lá quando Jesus falou da oferta da viúva. Até hoje eu só vi pregação da oferta da viúva. Outros já ouviu alguma pregação do cara que deu tanto? Não, mas o Jesus chama a atenção da oferta da viúva. Né? Na multiplicação dos pães, o que chama a atenção era um menino que tinha 5 pães e 2 peixes. Então a gente não tem que se iludir com o muito ou o grande. Deus procura pessoas que façam pequenas, grandes coisas. E o reino continua andando. O reino se movimenta. Então, assim, que legal poder ver os testemunhos, ver gente falando, né, se ver o pastor aqui se emocionando, pensando em alguém que está longe, do outro lado do mundo. E isso, às vezes, nos confronta, porque a gente fica, às vezes, com um sentimento meio de culpa, ou sei lá, o cara está lá fazendo, o que eu estou fazendo? Cara, tu está fazendo, está segurando a corda dele lá. Mas isso também não te isenta de estar aqui no local e fazendo diferença aqui. Né? Então, o tema, vem ver, eu falei até com o Leandro, né, quando ele mandou para mim, eu dei uma passagem para ele, ele falou, não, mas é de Filipe. Eu falei, cara, mas antes do Filipe vem uma outra, vem ver também, que está ali no oculto e a gente às vezes nem percebe. Que está lá no no próprio livro de João, no capítulo 1, porque quando você passa discorrendo do capítulo 1, você vai chegar até o cara que fala, vem e vê. Mas antes você encontra o Pedro, né? Porque, vamos falar logo o que eu tenho que falar, né? Senão eu vou ficar dando um rodeio aqui. Mas o que eu queria falar hoje, sobre esse tema de vocês, essa coisa de fazer pensar, é de chamar atenção para uma coisa que eu ouvi aqui de 2, 3, 4, até 5 pessoas falando sobre o bairro. E eu falei ontem aqui, né, o legal é que o bairro se chama Jardim. Jardim. Mas o que já foi falado para mim é que esse lugar aqui é um lugar extremamente religioso. Né, as pessoas aqui são duras por conta da igreja católica, né, dos pontos. E até onde o pastor expressou quando ele começou aqui, quando ele vinha para cá, isso aqui era tão cheio de carro que para chegar era um tumulto por causa da missa. E eu não quero que você veja isso como um empecilho, mas eu quero que você veja isso com bons olhos, aquilo que eu vou falar para você nessa manhã. Então, essa manhã eu não quero pregar. Essa manhã eu queria dar, mas pelo menos assim,
eu quero essa manhã falar tipo uma escola dominical. Eu amo escola dominical é pessoal, né? Assim, o professor está ali na frente, tá? Então, nessa manhã, eu queria discorrer mais como escola dominical. E por isso eu vou até sair daqui, porque senão você vai achar que eu sou pregador. Mas aqui não, aqui fica mais formal, né? Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa fazer com as pessoas ao nosso redor, no bairro. É sair da informalidade, da religiosidade, porque quando a gente aponta as pessoas como religioso, no fundo também a gente também é um pouquinho religioso, né, irmão? A gente é um pouquinho religioso aqui, ó. A paz do Senhor, aleluia, né? Nós também temos a nossa religiosidade, nós também temos os nossos ídolos. Então a gente precisa fazer aquilo que Paulo diz lá em Coríntios, né? Olha para si mesmo, né? Faz uma, como é que é a palavra, pastor, quando fala da ceia, ele fala assim, examine-se a si mesmo antes de julgar alguém, porque cada um tem uma história. Então esse livro aqui preto, no livro de João, ele conta talvez as histórias que eu queria encaixar aqui com o tema de vocês e no contexto que vocês estão aqui, que é muito rico. Você quer ver? Lembra que eu falei ontem que tem três coisas que a gente precisa entender, que é a informação, a experiência e o conhecimento. Então, todo mundo tem muita informação. A gente já vai crescendo tendo informação. Qual é a primeira informação que você tem depois que você nasce? Com o tempo, até você entender. É a primeira informação que te dão. Hã? Mas não tapa na bunda é quando você nasce. Tu tem filho? Tu deu um tapa na bunda. É menino ou menina? 12? 5, então. Mas quando nasceu o primeiro, tu deu um tapa na bunda dele? Não. E essa coisa também da coisa lá que dá um tapa na bunda, meus filhos, ninguém deu tapa na bunda, muito pelo contrário. Quando nasceram, eu estava lá do ladinho, né, a enfermeira pegou ele e minha esposa falou assim, Pedro, tu não sai de perto do Noah, vai até, eu falei, tá bom. Quando a minha esposa falou isso para mim, que o bebê nasceu, a menina pegou e começou a botar um montão de coisa no nariz dele, eu olhei do lado. Aí a senhora pode ficar aqui, eu falei, não, ficar aqui não, minha esposa falou que eu vou junto com ele até a senhora botar a pulseira. Depois que colocou a pulseira, aí esse aqui é meu. Né? Porque esse negócio de toque de bebê em hospital, irmão, isso é meio complicado, isso dá um frio na barriga. Então, mas não deram tapa na bunda do meu filho, não. Mas a primeira informação que te dão quando você nasce, por exemplo, como é que é teu nome? Essa foi a primeira informação que você recebeu. O seu nome é Fernando. E logo no começo, eu não entendo qual é o nome dessa criança. Gabriel? Nem sabe que é ele. Gabriel? Mas com o tempo ele vai ouvindo a informação. Gabriel. E começa a ter informação da voz, que é a voz do pai, da mãe. Então ele começa a ter informação. Até que ele expressa a informação quando? Como é que é seu nome? Biel. Ele nem fala Gabriel, né? Então, isso é informação, você vai ter na informação. Então você nasce, a primeira informação que te dão é a tua identidade, é o teu nome. E a partir daí tu leva isso para o resto da sua vida. Seu nome. Essa é a sua identidade. Mas no decorrer do tempo, o Gabriel vai ter informações de que ele mora em tal lugar, que o pai e a mãe são flamenguistas, que ele vai crescer no meio rubro-negro, né? Isso é interessante. Amém, igreja? Não? Não? Não é não? Qual é o teu time? Ó, ele falou Corinthians, mas você já viu que já oraram, salve o Corinthians, porque é perdido. O pessoal perdido precisa de salvação, né? Mas então, aí ele vai sabendo o métier que ele está inserido. Concorda? Está inserido ali, o métier dele é esse. Esse é o métier dele. Então eu vou contar aqui, talvez quem já ouviu vai ter que ouvir de novo. Quem não ouviu vai ouvir a primeira vez, mas eu gosto disso. E eu acho que se encaixa bem isso aqui no contexto da igreja, de vocês hoje aqui. Eu não sei nem se aconteceu lá na igreja, mas eu nasci num lar bem católico. Minha mãe era católica. Minha avó, mais ainda, minha avó era devota de um santo chamado Santo Antônio do Categorê. Nunca ouvi falar, irmão, assim, depois. Mas a minha avó era devota dele, ia para lá, fazia um montão de coisa. São Cosme e Damião, minha avó fazia docinho, botava lá, dava saquinho.
Eu nasci nesse contexto, de participar do catecismo, de ir para a igreja, na missa. Tentei fazer a primeira comunhão, mas não consegui, porque falaram que eu era muito atentado, a professora me expulsou, e depois eu não fui mais. Mas a minha mãe sempre tentava levar a gente na missa. Uma das coisas que eu sempre desejei foi entrar naquela fila para tomar a hóstia, né? Que eu achava que todo mundo, quando tomava a hóstia, saía de lá diferente, porque a pessoa toma e ela volta assim, meio que flutuando. Alguém já tomou hóstia aqui? Levanta a mão. Não é? Eu queria... É ou não é, irmão? Por exemplo, você, como é seu nome? Ó, imagina a Laís, assim, ó. O padre está ali, ó. Ela se casou com o padre. Ela está ali, ó, o padre está ali. Aí o pessoal vai assim na minha. Ó, o pessoal vai assim, ó. Aí quando o padre pá, coloca, a pessoa faz assim, ó. E geralmente é a mesma posição, essa aqui, ó. Assim. Eu não sei o que dava na boca do pessoal, mas o pessoal mudava. Mudava, o pessoal. Davam assim. Mas a minha mãe sempre falava assim: Deus vai te castigar, meu filho. Não, porque Deus não... Então a imagem que a criança tem sempre de Deus qual é? Que existe um Deus lá em cima, barbudo, cabeludão, assim, com o chicote na mão e... Não faça! Ou então com um cajado e batendo na gente. Essa era a imagem. E a outra imagem era que o pessoal falava que Deus é pai. Pô, mas se eu for colocar Deus como pai igual ao meu pai, primeiro eu já não queria mais esse Deus. Porque se Deus fosse que nem meu pai, estava ruim a coisa. Então a gente nasce nesse métier de religiosidade, de ouvir muita coisa. Assim, quem aqui nasceu no lar evangélico? Crente, isso. Quem não nasceu? Então, com certeza, como é seu nome, irmã? Paula, com certeza você já viu uma cruzinha assim com um cara pendurado assim, não já? Uma cruz, já. Não é? Quem mais levantou a mão que falou que não nasceu no lar evangélico? Não é? Ou tu já teve na tua casa um quadro, o pastor falou, minha mãe é muito católica, né? Com certeza você ganhou já, ou tinha um cordãozinho, ou tinha um quadrinho. Na minha casa tinha um quadro do INRI, um Jesus na cruz, um quadro bonito. Assim, não, assim, Jesus assim, ó. E esse quadro ficava na minha casa, assim, na sala, pô. Na sala. Entendeu? Então não tinha como não ver o quadro, porque minha casa era sala, cozinha e banheiro. Então eu ficava na sala. De novo. Minha casa era sala, cozinha e banheiro. Minha casa era desse tamanho aqui, ó. Era desse tamanho aqui, ó. Dividia aqui cozinha e banheiro, e aqui moravam 6 pessoas. E o quadro ali, ó, em cima da televisão. Então não tinha como televisão. E minha mãe sempre botando a mão perto do quadro, assim, pedindo a Deus. Minha avó sempre passava lá. Então eu vivi nesse mundo religioso. Agora um momento cômico. A minha avó guardava muito dinheiro atrás desse quadro. Tinha um furinho, ela guardava dinheirinho lá atrás. Esse é o medo que eu tenho, vou confessar que está sendo gravado. Eu tenho medo às vezes de surtar que nem minha avó, sabe? Porque eu sou 1320, né? Mas a minha avó deu uma pancada, tipo assim, ela surtou e ficou andando na rua. Um tempão, até acharam a minha avó, ele fez tratamento, essa coisa toda. Mas nesse surto que ela teve no tratamento, ela esqueceu de tudo. Então, acho que deve ter apagado os dinheirinhos que ela botou lá atrás. Passou anos, e um dia esse quadro caiu. E a gente passava sufoco, irmão, porque meu pai foi embora, minha mãe cuidava dos filhos sozinho. E um dia o quadro caiu, arrebentou o forro, e a minha mãe achou um monte de nota, daquelas de réis, de azul, cor de abóbora, aquelas notas antigas. De repente, a turma mais velha falou, mas como assim, irmão? Não, eu tenho 58 anos, então, assim, eu ainda peguei umas notinhas verdinha, laranjinha. E quando a minha mãe viu aquelas notas todas, já tinha saído de circulação. Não tinha mais valor. Agora tu imagina, irmão, a gente passando o maior sufoco, minha mãe pedindo a Deus, tal, minha avó, e o Jesus na cruz assim, ó. Aqui atrás. Se ele pudesse, ele ia fazer assim, ó. Aqui atrás está cheio de dinheiro, pô. É estranho, né? Mas eu rio disso hoje, mas é verdade. Esse métier religioso. Então eu tinha muita informação. Informação de quê? Que existia um Jesus que morreu na cruz, um Deus que enviou, missa, aí tinha um montão de santos, São Paulo, Santo Antônio. Eu fui criado assim, com muita informação. Mas um dia, aos 22 anos, eu tive uma experiência com Jesus. Então toda a informação que eu tinha
Muita coisa caiu por terra no momento em que eu tive uma experiência pessoal com Jesus. Então, essa informação mais a experiência me deu o conhecimento de quem eu sou em Deus. E aí muda tudo. E aí muda tudo porque você começa a estudar, você começa a entender quem é você começa a entender e não desprezar aquilo que você ouviu, mas que muitas vezes você ouviu de uma maneira na ignorância. Por isso que a Bíblia fala que Deus não leva o tempo da ignorância, mas Ele quer que todos venham ao arrependimento. Então aí você tem a experiência, o que acontece? Gera em você o arrependimento. Mas o arrependimento é: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu estava nas trevas e a sua luz brilhou para mim. E a partir de agora eu estou contigo, mas sem desprezar aqueles que ainda estão na ignorância, porque eu estava lá um dia. E aí passa o amor de Deus fazer parte da sua vida, e nesse caminhar você também entende que tem muita gente que tem que chegar. Por que eu estou dando essa volta? Porque agora eu vou começar a falar da Bíblia, que há 2000 anos atrás, irmão, isso aqui estava escrito aqui. Exemplos práticos do que aconteceu comigo. Claro que eu não vou me comparar com as pessoas que estão aqui na Bíblia, porque cada um tem uma história, irmãos. Eu costumo dizer, o apóstolo Paulo não é melhor do que você, irmão. Nem o apóstolo Pedro, nem o João. O Estevão também não é. Por quê? Porque cada um tem uma história, irmão. Se a gente for pegar a história do Paulo aqui, tu vai ficar assim meio, pô, como é que Deus perdoa um cara desse, irmão? Mas perdoou, mas alcançou. E aí? É interessante, né? Porque a gente sempre fala do lado romântico da coisa. Se a gente for pegar o Davi, pô, imagina, o Davi, por causa do adultério dele, um cara morreu. E ele que botou o cara lá na frente da batalha, o Urias vai lá e morre. Né? Mas aí Deus pega tudo isso e transforma. O Urias morreu, aí Davi vai lá, pega Betseba e o bebê morre. Depois ele pega, honra essa mulher e nasce desse relacionamento quem? Salomão, o homem com a sabedoria que não teve até hoje. Então Deus, ele é capaz de transformar. Então quando a gente olha para esse bairro aqui, eu ouvi algumas vezes que as pessoas aqui não querem ouvir, elas batem a porta na sua cara, querido. Bater a porta na cara de Jesus. Não é porque Ele nos fez para ser casa dele. Logo, muitos não abriram a porta para esse amor. Então não fica chateado, preocupado não. O que você precisa fazer é continuar andando e crendo naquilo, as convicções que você tem. Eu já falei isso, vou repetir. Eu sofro porque eu não posso convencer nem converter as pessoas. Mas ninguém pode me impedir de amar as pessoas, ninguém, nem elas. Então eu vou usar aqui 3 exemplos práticos disso. Dessa religiosidade, de informações que se tinha e que depois essas pessoas foram transformadas. E eu poderia apontar desse portão para fora que existe dezenas e centenas de pessoas aqui, que nós apontamos como pessoas religiosas e que não fecham a porta para o Evangelho. Eu vou te mostrar pessoas que fecharam a porta também para o Evangelho, mas que foram transformadas. E depois dessa transformação, querido, ninguém nunca mais parou essa igreja. Porque acontece o seguinte, porque talvez uma pessoa que a gente alcance aqui nesse bairro, aqui 1 ou 2 pessoas, essas pessoas vão trazer com elas consigo histórias capazes de depois entrar nesses lugares e contar suas histórias, e a partir das suas histórias, outras pessoas terem a convicção de que existe um Jesus que é vivo, que está além daquela cruz pendurado. Então a primeira história, a primeira pessoa, eu diria que seria o Pedro, o André. Eles eram discípulos de quem? Eles eram discípulos de João Batista. E João Batista foi aquele cara que Jesus, que a Bíblia diz que ele veio para abrir o caminho. Mas ele sempre dizia, eu não sou o Cristo. Agora você imagina, esses caras também eram judeus. O Pedro, o André, eles eram judeus e eles esperavam o Messias. Mas eles tinham informações totalmente diferentes. Até que João vem e começa a falar para eles quem era o Messias, quem era, que ele ia vir, que ele era maior. Mas até então eles só tinham o quê? Informações. Informações. Só que um dia, a Bíblia diz que João estava num certo lugar, Jesus passa e João diz assim, ó, esse é o Cordeiro de Deus, pô. E aí a Bíblia fala que o André se aproxima de Jesus e fala assim, mestre, onde tu estás? Está no livro de João, no capítulo 1, tá bom, irmão? Eu podia abrir aqui e ler, mas eu quero aguçar você a ser de Bereia. O que é ser de Bereia? É tu ir lá atrás e procurar.
Está no capítulo 1. Aí o André fala assim, mestre, onde estás? O que Jesus respondeu para ele? Alguém lembra? Eu fiz uma pergunta. Amém? Você pode responder, pô. Eu vou ler, porque senão você vai falar assim, não, é mentira. Não, Jesus não falou isso, não. Aqui, ó. João, capítulo 1. João, capítulo 1. João. João, capítulo 1, diz assim. No dia seguinte, versículo 29, no dia seguinte, viu Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele qual eu disse, e após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. E eu não conhecia, mas que ele fosse manifestado a Israel. Vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou, dizendo, eu vi o Espírito descer do céu com ele. Aí Jesus está falando, ó. Aí no dia seguinte, João estava outra vez ali na companhia de 2 dos seus discípulos, versículo 35, e vendo Jesus passar, disse, eis o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram dizer, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que eles seguiam, disse-lhe, o que buscais? E eles disseram, Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde morais? E ele lhe disse, o quê? Vinde e vede. Jesus falou para os caras, vocês querem saber onde eu estou? Querem me conhecer? Vem comigo. E aí a Bíblia fala que eles ficaram a tarde toda ali só ouvindo de Jesus. Ou seja, eles tinham ouvido de quem? De João Batista, mas agora estão o quê? Ouvindo do próprio Jesus. E eles têm essa experiência. E a primeira coisa que eu achei interessante, irmão, isso aqui da pregação para evangelismo. A primeira coisa diz assim, ó, vim de ver, e foram e viram onde morava e ficaram com ele ali o dia todo. E era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos quais ouviram aquilo de João e haviam seguido. Este achou primeiro o seu irmão, Simão, e disse-lhe, achamos o Messias, que traduzido é o Cristo, e levou a Jesus. Eu até acho que quando o André falou assim, cara, lembra que João falou para ele, nós achamos o Messias. O Pedro falou, aonde? Ele falou, vem e veja. E a Bíblia diz que ele levou o Pedro até Jesus. E Jesus, olhando para o Pedro, disse o quê? Tu és Simão, filho de João, tu serás chamado servo. A partir dali, o Pedro teve o quê? Uma experiência, se tornou um discípulo de Jesus. Então, olha que interessante. O João sabia de onde ele vem, sabia quem ele era. Não é isso que ele diz lá quando o pessoal vai perguntar ele no versículo 19, quem é você? Ele diz assim, eu sou uma voz que clama no deserto, endireitai o caminho. Então ele está dizendo assim, eu sei quem eu sou uma voz, eu sei onde eu tenho que estar, no deserto, e eu tenho uma mensagem, endireitai o caminho. Então João sabia bem quem ele era, João sabia a experiência dele, sabia o propósito dele, porque o que a Bíblia diz sobre João Batista é que nasceria um menino e ele seria o quê? Cheio do Espírito Santo. E ele veio, e ele não tentou provar nada, tipo assim, eu sei que vocês são judeus, estão esperando o Messias, deixa eu falar para vocês, eu não sou o Cristo, vocês estão olhando para mim, eu estou pregando para vocês, mas eu não sou o Cristo, ele é maior, ele vai vir, e chegou a hora, o André conhece, aí chama o Pedro. E é interessante do André, porque, eu digo isso até hoje, quando tu tem uma experiência com Jesus, irmão, você quer compartilhar do reino de Deus para as pessoas. Você quer falar. Chega uma hora que fica até maçante. Você quer falar, cara, Jesus mudou minha vida, cara. Jesus mudou minha vida. E é verdade. O André, a primeira coisa que ele vem, ele procura o irmão dele e fala assim, achamos o Messias. Então, o André é a primeira pessoa que eu chamo a atenção para você. Ele tinha informação, mas não tinha experiência. Agora tá, então, mas ele já estava ali andando com João Batista, ele já era então um pouco um crente, né? Já estava congregando, reunindo, fazendo um grupo pequeno, já estava no meio de discipulado, então eu vou te pegar uma outra pessoa, que é bem religioso e que não tinha nada a ver com crente, mas era um homem que tinha muita informação sobre o Evangelho, ou sobre o Messias. Quem é esse homem? Capítulo 3, chamava Nicodemos. O Nicodemos, a Bíblia diz assim,
Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, olha o que ele diz: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se não estiver com ele. Então o Nicodemos, ele mostra toda a religiosidade que ele tem. Tipo assim, em outras palavras, o Nicodemos fala assim: ó, eu sou religioso, eu sou doutor na lei, eu conheço a lei, mas olha só, tem algumas coisas que tu faz que se tu não vem de Deus. Aí Jesus olha para ele, tipo assim: esse cara tem muita informação, ele estudou muito. E Jesus fala o que para ele? Nicodemos, me admira você, tu é um cara inteligente, você é um doutor da lei, mas deixa eu falar uma coisa para você. Em verdade eu te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aí o Nicodemos, com a sabedoria: mas como? Eu vou virar uma criança, vou entrar no ventre da minha mãe? Ô Nicodemos, espera aí, não é assim não. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. O que te importa é nascer de novo. Aí Jesus fala de novo assim: Nicodemos, em verdade te digo, Nicodemos, olha só, quem não entrar no reino, né? Quem não nascer de novo, quem não for batizado com a água, não pode entrar no reino. Então Jesus começa a mostrar para o Nicodemos. Eu quero que você preste bem atenção no que eu estou falando. Primeiro a gente vê um André, que automaticamente vai logo ter com Jesus, tem a experiência, já chama o Pedro. O Nicodemos foi diferente. O Nicodemos, ele conhece Jesus assim, escuta Jesus. Aí Jesus fala assim: ó Nicodemos, olha só, eu não vim para condenar o mundo, eu vim para salvar o mundo. E a conversa rola ali. E o que a Bíblia diz? Depois disso, eles saíram e foram para casa. Eu pergunto para você: o Nicodemos aceitou Jesus? Mudou de vida? Não, porque quando você começa a discorrer a Bíblia, por isso eu sempre falo, vou sempre repetir nas minhas pregações, eu posso pregar qualquer assunto, mas eu sempre digo: leia a Bíblia, leia de novo, leia outra vez, leia novamente, porque as coisas vão se juntando. Porque você acha que eu vi isso aqui numa vez só? Não, mas depois você vai lendo, você fala: pô, peraí. Aí tu acha o Nicodemos no capítulo 3. Onde é que você acha o Nicodemos de novo? É só passar a Bíblia só. 4, 5, 6, no capítulo 7. No capítulo 7, você vai ver Jesus falando sobre o reino dele, pregando sobre o reino dele. Olha, eu sou a água, eu sou o pão. E Jesus começa a falar: aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirá um rio de água viva. Aí a Bíblia diz que os doutores da lei mandaram um grupo de soldados para prender Jesus. E quando eles chegaram lá, não prenderam Jesus. E os caras voltaram. E se você for estudar um pouquinho mais, ser curioso, eu gosto de aguçar as pessoas. Ser curioso, hoje eu postei na minha rede, né? O que aconteceu em 1974 até 1979? Botei lá na minha rede hoje. Você sabe? Então pesquisa. Que hoje eu estava orando, né, vendo notícias, e foi um dos maiores genocidas, assim, genocídios da história, né, que aconteceu. Mataram mais de 2.500.000 pessoas no Vietnã. E não foi de guerra não, mataram pessoas para que elas não falassem, para que elas não tivessem escolha, para que elas, assim. Então é bom a gente ler, reler, pesquisar. Então, quando eu falo aqui do Nicodemos, eu só dei esse adendozinho, porque eu não estou só te aguçando a ler a Bíblia, mas lê de novo. Hoje eu pego uma garotada aí que tenta discutir algumas coisas, mas tu fala assim, ele está falando do que ele ouviu, ele não está falando do que ele estudou, do que ele foi lá, do que ele pesquisou, do que ele foi atrás. Então a Bíblia é um livro que está aqui de pesquisa. Então olha só, capítulo 3, Jesus falou com Nicodemos, né? Aí vem 3, 4, 5, 6, 7. Olha o que a Bíblia diz no capítulo 7, no versículo 45. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz, ó. A Bíblia diz assim, ó. 45. Aqui diz os soldados, diz assim, ó. E os soldados foram ter com os principais sacerdotes e fariseus que lhe perguntaram: por que não trouxeste? Trouxeste quem? Quem? Jesus. Eles foram para prender Jesus, mas os caras voltaram sem Jesus. Aí os sacerdotes perguntaram:
por que vocês não trouxeram Jesus? Olha a resposta dos caras. Responderam os soldados: nunca ouvimos alguém falar como este homem. Opa, peraí, isso aqui já me dá uma... Esses soldados, quando você estuda um pouquinho, você percebe que esses soldados, eles têm sempre a missão de pegar alguém, de prender, né? Esse é o papel da polícia, né? Vamos trazer para o dia de hoje. Olha o papel da polícia: prender, investigar, né? Ir atrás de uma denúncia. Então a denúncia era: vai lá e prende esse cara que é falso profeta. Agora tu imagina quantas vezes esses soldados já não foram para a missão para prender alguém que estava ali importunando, falando alguma coisa, falando que era um profeta, falando heresias, e os caras se achando o doutor dali, vai lá e prende. Eu acredito que esses soldados, quando chegaram lá, em outras missões, eles ouviram assim: não, não me prende, vocês estão me perseguindo, me solta, me solta. Mas em Jesus, eles nem tocaram em Jesus. Imagina os caras indo prender Jesus. O que Jesus falou tanto que quando eles voltaram, eles disseram: nunca ouvimos alguém falar como este homem. O que Jesus falou, irmão, que mexeu tanto com esses caras? O que Jesus falou que tirou a força, tirou a motivação, tirou a missão desses caras aprenderem Jesus? Ninguém sabe, mas o interessante está mais embaixo. Olha o interessante aqui, ó. Responderam os soldados: nunca ouvimos alguém falar como este homem. Responderam, pois, os fariseus: também você foi enganado? Creu nele, porventura, algum dos principais e fariseus? Então estão dizendo assim: oh, peraí, vocês foram lá para prender o cara. Por acaso vocês foram enganados também por eles? Dá uma olhadinha aqui, e vê se algum dos fariseus e sacerdotes acreditaram nesse cara. É isso que ele está falando aqui. Eu só estou dando uma alegoria aqui, meio carioquês. Mas diz assim, ó: responderam, pois, os fariseus: também vocês foram enganados? Creu nele, porventura, algum dos principais e dos fariseus? Mas a multidão que nada sabe, ela é maldita. Versículo 50, irmão. O que diz o versículo 50? Está assim, ó. Nicodemos, está aqui, ó. Nicodemos, que era um deles quem? Fariseu, doutor da lei. Tu imagina os caras falando assim: por acaso alguém creu nele? O Nicodemos estava assim: caraca, eu já ouvi esse cara. Eu fui lá no capítulo 3, ter uma conversa com ele. Imagina o Nicodemos ouvir os soldados dizendo assim: nunca ouvimos alguém falar como este homem. O Nicodemos fala: eu sei do que eles estão falando, porque até agora está batutando uma coisa no meu coração desde a minha conversa com ele. Aí a Bíblia diz assim, ó: Nicodemos, que era um deles, que de noite foram ter com Jesus, disse-lhe, ou seja, irmão, o Nicodemos se levantou no meio dos fariseus e falou assim: porventura a nossa lei condena alguém sem antes ouvi-lo? É tipo assim, o Nicodemos, ele se levanta para defender quem? Jesus. Jesus não pediu nada disso. Aí os caras falam assim: ô Nicodemos, vai ler e tu vai ver que não tem nada. Diz aqui, ó, diz assim, ó: porventura, responderam os fariseus: é tu também da Galileia? Examinas e verá que da Galileia não surge profeta. E cada um foi para sua casa. Agora, cada um foi para sua casa. Eu não sei como é que os soldados foram, pensando no que Jesus tinha falado, que até agora a gente não sabe o que Jesus falou, mas quando você lê o capítulo 6 e 7, você vê o que Jesus estava falando. Jesus estava falando do reino dele. Aí foram embora. Legal, foram embora. Nicodemos, né, com a cabeça dele cheia de em verdade te digo, tem que nascer de novo, ainda vai ver o reino de Deus. Aí, ó, começou no capítulo 3. Aí você passa o capítulo 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... 15, 16, 17, 18, chega no 19. E quando você chega no 19, eu nunca sei onde está. A Bíblia diz assim: aqui, ó. Diz assim, no versículo 17: e levando eles as costas da cruz, saiu para o lugar chamado Gálgota,
que em hebraico é chamado Gólgota, onde o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado. E Pilatos escreveu também o título: põe ali em cima uma cruz, Jesus de Nazareno, rei dos judeus. E muitos judeus leram esse título porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade e estava escrito em hebraico. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escrevas rei dos judeus, mas ele disse: sou o rei dos judeus. Respondeu Pilatos: escrevi. Tendo, pois, os soldados crucificaram, Jesus tomaram as suas vestes, fizeram 4 partes para cada um, soldado na sua parte também a túnica, porém, tecida, toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram depois uns aos outros: não rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela para ver de quem será. Isso foi assim, e dividiram entre si as suas túnicas, as suas vestes. Os soldados, pois, fizeram essas coisas. E junto à cruz, Jesus estava com a sua mãe Maria e disse: ora, Jesus, vendo ali a sua mãe e os discípulos, a quem ela amava, estava presente e disse: mulher, está aí o teu filho. Depois disso, os discípulos: eis-me aqui a sua mãe. E desde aquela hora disseram: recebei em sua casa. Depois, sabendo Jesus que já... Irmãos, eu estou falando isso para tu ver o contexto. Jesus está na cruz, vendo tudo isso. Só que ali na cruz, querido, está todo mundo vendo. E quem estava lá na cruz, lá assistindo tudo? Os fariseus, os sacerdotes, tipo assim, aí, crucificamos. Aí diz assim, ó, versículo 29. Estava ali também um vaso cheio de vinagre, encheram de vinagre, e uma esponja, e pondo-se no isopor, chegaram à sua boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando sua cabeça, entregou o seu espírito. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que lhes quebrasse as pernas e fossem tirados. Isso aqui, quando a gente lê isso aqui, eles queriam o quê? Quebrar as pernas de Jesus. Por quê? Por que queriam quebrar os ossos de Jesus? Você sabe ou não? Hã? Não. Não. Mas tem uma teoria que diz o seguinte. Primeiro, lá em Salmos diz: nenhum dos seus ossos foram quebrados. Mas por que quebrava as pernas de quem era crucificado? Porque morte da cruz era morte de sofrimento. Então, por exemplo, aqui, qualquer pessoa, geralmente a pessoa quando vai chegando na idade, os ossos já tá difícil. Aí a pessoa já começa, né? Aí já começa a se arrastar. E se existe uma coisa ruim para alguém de idade, é quando ela tem um problema no joelho. Porque o joelho é a sustentação, né, irmão? É isso aqui, ó. Sustenta tudo. Está aqui, ó. Essa flexibilidade, joelho. Então, quando você quebra o joelho de quem está crucificado, é mais ou menos isso aqui, ó. Pô, Jesus com certeza era magrinho, né? Tu imagina um gordinho desse na cruz, sendo crucificado. E quebra o joelho dele, irmão. Tô no eu da cruz. Mano, só daqui para cima, 100 quilos, irmão. Esse joelho suporta 100 quilos todo dia. E é pesado. E quanto mais obeso você for, mais... A primeira coisa que o médico fala é: vou emagrecer, porque daqui a pouco o seu joelho vai estar arrebentado. Agora tu imagina na cruz, quebrou o joelho, irmão. Ó o pezinho. O que é isso? Sofrimento. Porque a morte da cruz era sofrimento. Por quê? Porque uma pessoa, quando morria, ela levava uma semana, ou quando era crucificada, ela levava uma semana mais ou menos para morrer. Porque ela ficava de dia, de noite, no sol, na chuva, com fome, com sede aqui, ó. Agora, ficar aqui uma semana, eu acho até um pouquinho melhor, tendo o joelho aqui. Mas com a perna quebrada, ó, o joelho desce tudo. E é sofrimento. Porém, não quebraram. Mas por que não quebraram? Vamos lá, por que não quebraram? Vamos lá. Visto que era a preparação, e foram, pois, os soldados, na verdade, quebraram as pernas do primeiro, quebrou a perna do primeiro, e o outro que estava fora, crucificado. Mas vindo até Jesus, vendo que já estava morto. Os caras se surpreenderam porque Jesus já tinha morrido. Aí eu pergunto: por que Jesus morreu?
O que a Bíblia diz é que Jesus foi levado para ser crucificado na hora terceira. Na hora sexta ele foi crucificado e na hora nona ele morreu. Mano, não tem nada na Bíblia solto para a gente não pensar. Aí a pergunta que não quer calar: em quantas horas Jesus morreu? 6 horas. Jesus levou 6 horas para morrer. Então, mas por que Jesus não levou uma semana como todo homem comum levava? Ele morreu em 6 horas, porque Isaías 53 diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? Ele foi subindo como renovo. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Ele levou sobre si as nossas dores. Ou seja, o pecado da humanidade estava sobre um homem. O que os historiadores dizem que o coração de Jesus estourou de tanta dor, ele explodiu de tanta dor, e está consumado. Aí aqui, ó, vendo que Jesus já estava morto, contudo os soldados lhe furou do lado e viu e saiu sangue. Aquele que viu testificou do seu testemunho, porque aconteceu que se cumprisse a escritura. Aí lá, agora irmão, presta atenção. Depois disso, José de Arimateia, versículo 38, o que era discípulo de Jesus, mas em oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus, e Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus, e foi também com ele, versículo 39, quem foi com José de Arimateia? Nicodemos. Para comigo aqui e pensa, irmãos. Nicodemos, como fariseu e como judeu, jamais poderia tocar num corpo de um morto, não podia. Mas ele pega Jesus. Por que ele pega Jesus? Já se perguntou isso ou não? Então eu te mostrei Nicodemos no capítulo 3, no capítulo 7 e no capítulo 19. Lembra? Informação, experiência, conhecimento. O Nicodemos ficou com uma informação dada por Jesus, dada pelos soldados, foi encaixando quebra-cabeça. Mas lá no capítulo 19, ele teve o quê? A experiência. E ali ele entendeu quem ele era. Agora eu pergunto, a pergunta que não quer calar: o que o Nicodemos ouviu que mexeu tanto com ele? O que Nicodemos ouviu que talvez isso ficou ecoando no coração dele? Alguém sabe me dizer? O Nicodemos foi o cara que ouviu de Jesus, da boca de Jesus, o versículo que todo mundo, todo crente, quando chega na igreja, que ele começa a aprender a Bíblia, ele decora. Qual é o versículo que todo crente decora quando conhece Jesus? É esse. Mano, tu ouviu isso de alguém que te ensinou a Bíblia, não foi? Alguém falou: olha só, cara, como é teu nome? Fernando, olha só, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus. Cara, tu ouviu isso talvez de um pastor, de um amigo, mas o Nicodemos, ele ouviu isso dos lábios de Jesus. O Nicodemos é o cara que está no João 3,16. O Nicodemos é o cara que Jesus está dizendo assim: Nicodemos, eu não vim condenar o mundo, eu vim salvar o mundo. Sabe por quê, Nicodemos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, o Nicodemos ficou com isso, eu não sei quanto tempo, se 1 ano, se 2 anos, porque o João começa no capítulo 3, no começo do ministério de Jesus, e no 19 é o final. Então eu posso falar assim: ficou 2 anos? 3 anos? Não sei. Mas uma coisa eu sei: algo ficou no coração do Nicodemo, que agora ele tem uma experiência, e agora a gente não ouve mais falar do Nicodemo, mas imagina o que esse cara deve ter feito no meio dos amigos dele, dos fariseus, dos doutores da lei. É o segundo cara. O terceiro exemplo é um pouquinho mais engraçado, mais interessante, que é aquela mulher samaritana no João capítulo 4. A Bíblia fala que Jesus fala: é necessário passar em Samaria. Jesus está passando e lá vem ela, irmão, vem ela com um cântaro. E aí Jesus olha e fala, encosta no poço e fala assim: pô, você me dá um copo com água? Como assim dá um copo com água? Como sendo tu judeu que fala comigo que sou mulher samaritana? E aí quando você vai discorrer a história, você vai ver que os samaritanos, eles também eram religiosos. Os samaritanos tinham lugar de culto. E como é que você percebe isso? É só você ler atento, porque a mulher fala assim: ó, os nossos pais adoraram.
E vai chegar a hora que nós também vamos adorar. E Nicodemos já chegou. Aí Jesus falando, já chegou a hora. E Deus procura os adoradores que adoram em espírito e em verdade, o Pai. Queridos, o que eu vou chamar a atenção, não vou falar muito dessa mulher não, mas essa mulher também era religiosa, Jesus falou com ela. Essa mulher tinha informação de adoração, essa mulher tinha informação de que também existia um Messias, ela tinha, mas ela teve uma experiência com Jesus. O que ela fez? Depois que ela teve a experiência com Jesus, ela foi para onde? Ela foi para uma cidade, foi lá na cidade e disse assim, ó, vem e veja se eu não achei um profeta, porque ele disse tudo sobre a minha vida. E a Bíblia diz que essa mulher levou a cidade aonde? Aos pés de Jesus, certo? A Bíblia diz que Jesus ficou 2 dias nessa cidade. Depois de 2 dias, o que essa cidade falou para a mulher? Valeu, Fernando. Agora nós não cremos, não pelo teu dito, mas por aquilo que nós ouvimos dele. Aqui eu quero, irmãos, assim, já consumar o final aqui. Essa mulher, ela tem uma experiência com Jesus. E quando ela vai falar para a cidade, ela leva o que para a cidade? Uma informação. Eu gosto disso, irmão. Ela leva uma informação para a cidade. Mas a cidade vai lá ver essa informação. A cidade vai ver a informação e acaba tendo uma experiência. E quando se tem a experiência, a cidade diz com muita categoria, agora nós não cremos pela informação que tu deu para a gente, agora nós cremos pela experiência de ouvir ele falar conosco. Querido, quando eu penso nessa igreja aqui, de verdade, irmão, assim, com todo o meu coração, eu não estudei para falar isso para vocês, não. Foi só entrar aqui, conversar com algumas pessoas e com um tema, perceber que uma das coisas que talvez é uma preocupação é o ato religioso, essa igreja, aquela cruz ali, né, que a gente fica com medo. O que a gente precisa entender, irmão, é que todas as ocasiões em que é levado a informação, é levado com ternura, é levado com verdade, é levado com vida. Por que a gente às vezes fica preocupado é de falar de Jesus para as pessoas de uma maneira religiosa? Não, olha só, eu quero dizer para você que Jesus te ama, sabe, ele quer mudar a sua vida, você tem que tirar esse santo daí, essa idolatria, não porque Maria não cura. Irmão, Jesus podia falar para a mulher assim, nem adianta se esconder, eu sei que tu já teve 5 maridos, Deus está me revelando aqui 5 maridos, e que tu tem agora não é teu. Né? Podia? Podia. Jesus podia falar para o Nicodemos assim, Nicodemos, tu é religioso, sai! Né? Podia. Podia. Ou não? Podia. Mas o que eu amo na Bíblia, irmãos, é a maneira terna como Jesus fala do seu reino. Ele começa com a mulher dizendo assim, você tem um copo com água? Ela que, como assim, sendo tu judeu, fala comigo? E Jesus falou, calma, eu só quero um copo com água. Aliás, você vem sempre aqui, mas se tu me pedisse água, eu ia te dar muito mais. Mas como, tu não tem nada? Não, olha só. E por causa de um copo com água, irmão, por causa de uma conversa, um copo com água, uma cidade toda veio aos pés de Jesus. Talvez Jesus não queria se esforçar falando para os religiosos, os doutores da lei, mas ele viu em Nicodemos um cara que ele podia falar assim, ó, eu vou entrar nesse meio religioso através desse cara aqui. Ele semeou no coração, deixou a semente no coração do Nicodemo, que ele deve... Eu acho que esse cara não dormia mais, porque Deus amou o mundo. Imagina ele lê e começa a ver que aquele era o Messias. Então assim, a gente não tem que ficar assim, preocupado, irmão, quantas pessoas vão conhecer Jesus, não. A gente tem que estar vivendo a verdade, porque a verdade é uma pessoa, a verdade é Jesus Cristo. E eu achei interessante ontem, conversando no carro, né, que eu ouvi assim, que o pessoal vai de casa em casa batendo, e a estratégia é maravilhosa. A pessoa não abre a porta, mas tem a campainha, olha só,
é que nós estamos aqui, somos a igreja, a gente só queria saber de você, qual motivo você tem de oração, a gente pode orar por você, só a gente vai escrever aqui, orar pela sua casa. Mano, tem tanta gente gritando dentro dessas casas aqui, tanta gente desesperada, querendo falar, que não consegue, e às vezes você quebra, só tocando a campainha, ó, desculpa, nós estamos aqui, tá eu e... Aí fala o teu, meu nome é Pedro, eu estou aqui com a Isabel, Maria, e nós estamos passando de casa em casa, só pedindo pessoas de motivo de oração, a gente quer orar por vocês. Talvez do outro lado a pessoa... não quero, mas ora pelo meu filho, ora pelo meu esposo, meu esposo está doente. Cara, eu ouvi uma experiência aqui, o pastor contou ontem, eu achei fantástica a experiência. Né, que quem estava aqui vai lembrar, né? O pessoal estava no louvor aqui, ensaiando, aí uma mulher entrou. Vê se eu estou errado, pastor, contar isso aqui. Pastor, posso contar isso aqui? Reverendo, posso contar? Posso contar o testemunho da mulher? A mulher entrou aqui e falou, vocês são, não sei o que lá, vocês desrespeito, estão cantando essa música alta e minha mãe está doente lá em casa. Cara, ela não veio criticar a igreja, ela veio dar um grito de socorro. Ela está pedindo socorro. Ela está dizendo, vocês estão aqui cantando? Os caras só estavam ensaiando, né? Minha mãe está lá doente lá, né? Depois ela foi embora, o pastor até falou que chegou depois a gente indo embora. Cara, mas de verdade, irmão, não é que eu sou espiritual, mas numa dessas, se eu estou aqui no louvor, uma mulher dessa entra falando sobre isso, eu paro e falo, pô, mas desculpa mesmo, me desculpa, como é que é seu nome? Isabel, desculpa, eu sinto muito pela sua mãe, mas a gente pode orar por ela? Você deixa a gente ir na sua casa, a gente pode orar. Não é só louvor, a gente não só está cantando, a gente acredita que Jesus pode curar sua mãe. A gente pode orar, a gente nem precisa ir na sua casa, a gente pode orar aqui mesmo. Querido, existe ambiente que Deus cria para a gente perde a oportunidade, porque nós somos mais religiosos que a pessoa. E lá vem o Felipe, só o Felipe andando. Vem o Felipe no livro de Atos, só quem sabe cantar. Queremos o teu nome grande. E está passando uma carruagem. E Deus fala, cola na carruagem. Colar na carruagem? Como assim? Sobe nessa carruagem. Como assim? Subir na carruagem. Mas ele vai lá e sobe na carruagem. Pá, aí tem um eunuco lá só. Entendes o que lê? Não tem ninguém que me ensine. Para a carruagem. Falou. Pode ser batizado. Pode ser aqui na poça. Pode ser na poça. E batiza na poça, irmão. A gente perde oportunidades que Deus cria. Vou dar um exemplo, isso foi na minha igreja, que hoje, quando o pastor começou a contar, é engraçado, mas é verdadeiro. Geralmente, eu estava acho que eu tinha uns 5 anos na igreja, né, como cristão, e eu sempre ia para a igreja mais cedo, no culto da noite, eu ia tipo assim, 4 horas, porque a gente tinha ar livre. Então eu ia para lá pegar um som e tal, e quando eu subia na escada da igreja para subir, aí estava o pessoal orando pela mulher. E a mulher estava lá endemoniada. E eu, assim, eu olhei, assim, fiquei meio espantado, não tinha essas... Aí o pessoal disse, em nome de Jesus, sai, em nome de Jesus, sai. E a mulher, não vou sair, em nome de Jesus, sai, eu olhando, né? Aí o pessoal, ajuda aqui, Pedro. Aí eu fui também, né? Vou lá, né? Aí, em nome de Jesus. E nada, irmão. Em nome de Jesus, sai. E a mulher se batia, segurava a mulher. Aí passa o baterista da igreja, o Marcão. Marcão, o que veio? Pô, Marcão, essa mulher aqui tá brabo. Irmãos, de verdade, o Marcão colocou a mão na barriga da mulher assim, e falou assim, demônio, em nome de Jesus, sai! A mulher... E a mulher... Eu olhei e falei, não. Eu também orei em nome de Jesus. Eu fiquei desesperado. Falei, não, eu chamei em nome de Jesus. Aí a mulher ficou ali, aí a Lívia continuou lá, o pessoal conversando com ela. Aí veio o culto, ela ficou de 4 e pouco até o culto da noite. Aí no culto da noite, o coro louvando, o cultão, Aí o pastor Edson, eu não sei se aqui já aconteceu isso, né? Mas já reparou quando você está no culto de noite na igreja que acaba a luz, parece que o pessoal fica mais crente, né? Acaba a luz, o pessoal, aleluia! Começa a gritar mais alto, né? Mas quando tem luz, o pessoal não grita aleluia, amém! Quando acabou a luz, e acabou a luz da igreja, aí o pessoal, aleluia! Glória a Deus! Aí o pastor Edson, nosso pastor lá, era um pastorzinho assim que tinha a gente fala corcunda, né? Assim, mas ele era assim, mas um homem cheio de Deus. E pregava assim, irmãos, porque Jesus, hein? Quando acabou a luz, ele falou assim, não importa as trevas, porque onde tem trevas aqui, vai ter que sair, porque a luz chegou. E quando ele falou que a luz chegou, a luz voltou. E aí, irmão, né? A luz voltou, o pessoal, aleluia. Só que quando a luz voltou, a gente ouviu lá atrás um grito assim, yeah! Rapaz, quando eu vi, a mesma mulher caiu.
E o pessoal foi lá e eu já fui, pai, fui, em nome de Jesus, a mulher se batendo. O pastor saiu de lá, a igreja assim, mais ou menos esse tamanho aqui, o pastor saiu de lá, o microfone dele. Demônio, sai! A mulher, eu falei, não. Mano, comecei a ficar que nem um caça-fantasma. Eu falei, caça-demônio. Eu falei, não, eu orei também, não. Eu orei, não. Eu falava assim, tem um demônio para mim também. Eu tenho que expulsar um demônio também. Rapaz, é engraçado. Acabou o culto, a mulher foi lá na frente, oração, porque aceitar Jesus e tal. Aí no final, foram lá conversar com ela, e eu estava assim, olhando para a mulher, ficava assim, ó. Inquieto, mano. Aí me aproximei, aí estava o Sérgio e a Valéria falando com ela, eu fiquei olhando para ela. Aí ela ficava assim, ó. Eu quero tanto, sabe? Eu preciso mudar. Aí eu falei, Serginho, dá licença. Fala para ele. Eu falei, minha senhora, olha para mim. Aí ela olhou para mim, eu falei, senhora, eu quero que a senhora repita comigo. Eu creio, que Jesus Cristo veio aqui, que Jesus Cristo veio aqui, e ele veio em carne. Aí ela ficou assim. Não, mano, que ele veio em carne. Olha para mim, ela. Eu falei, vamos orar, Sérgio. Querido, aí foi orar pela mulher de novo. Rapaz, essa mulher caiu lá. Aí ficou, mas demorou, hein? O pessoal ouvindo. Assim, a gente ficou lá uns 15, 20 minutos. E essa mulher foi liberta. E essa mulher está na igreja até hoje. Só que essa mulher, 2 quarteirões da igreja, ela era uma mulher que tinha o maior centro de macumba de Irajá. Eu não sei como é que é essa coisa, esse movimento. Eu não sei discernir essas coisas, de verdade. E eu também não fico atrás de demônio, mano, é amor de Deus. Já falei lá na conferência, quando Jesus encontra aquele endemoniado, é amor, irmãos. Eu não tenho que julgar as pessoas, eu tenho que amar as pessoas. Então, assim, Deus cria atmosferas, querido, para a gente, às vezes, compartilhar desse reino com pessoas. Mas a gente fica tão preocupado e fica tão engessado com a religiosidade. Eu queria lançar mesmo aqui para essa igreja, queridos, esse lugar aqui é um jardim de verdade. Mas depende do que nós vamos semear. E não olhando para a barreira que é a religiosidade, o que o cara crê ou não. Mas quando a gente joga uma semente, você precisa crer que a primeira coisa que sai de uma semente é a raiz. E é a raiz que traz o nutriente para o tronco, que leva para os galhos e que chega até o fruto. Então, se a semente que foi lançada é boa, irmão, você pode ter certeza que vai dar fruto. E aí daqui a pouco essa igreja vai começar a perceber que as pessoas que vão começar a entrar aqui são elas que têm as chaves para entrar em cada casa aqui. Porque as pessoas vão ver lá assim, tu viu fulano? Tu viu fulano? E a coisa começa, naturalmente. Então, nessa manhã eu queria frisar isso aqui para vocês. Esse povo aqui, pensa bem isso, irmão. Essas pessoas que estão aqui, que fazem parte desse ambiente aqui, elas podem ter muita informação. Mas o que tu não pode esquecer, que tu tem algo que está na frente dela, que é a experiência. Porque é essa experiência que faz toda a diferença. E eu não canso de falar, eu sou uma pessoa antes de 22 anos e uma outra depois de 22 anos. Jesus mudou a minha vida. E eu posso dizer para você com todo o meu coração, eu entro em qualquer lugar que você for comigo, eu vou entrar. E quando eu falo entro em qualquer lugar, de pessoas, de gente, de pessoas. Não importa se a pessoa, a religião que ela tiver, se eu sou convidado, eu vou nessa casa tranquilamente. E muitas vezes sou chamado para ir em casas assim, e vou. Agora, você acha que eu vou lá com a intenção de convencer e converter as pessoas? Não, irmão, não vou. Eu vou para ser a presença de Deus naquele lugar. Eu vou porque a Bíblia fala que a glória do Senhor há de se manifestar. Não é aquilo que o pastor falou ontem, eu gosto muito, né, de falar sobre isso, que nós somos cartas vivas, lidas por todos os homens. Talvez essa manhã eu diria assim, que tipo de carta você tem sido? Que tipo de mensagem as pessoas têm lido na tua vida? Você é um bilhete? Você é uma mensagem, você é apenas uma mensagem, um direct? É rápido? Que tipo de mensagem? Porque essa mensagem faz a diferença. Jesus deixou a mensagem no coração do Nicodemo, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Nunca mais ele foi o mesmo. O João deixou uma mensagem no coração do discípulo, ó, aquele que vem depois de mim é maior do que mim, maior do que eu. Então, que tipo de mensagem, sem preocupação de olhar para essas pessoas aqui e olhar com elas, né? Talvez
eu não sei se a maioria que também convive aqui ou mora por aqui, mas um bom dia, uma boa tarde. Como é que você está? Tudo bem? Mano, isso quebra muita coisa. Hoje eu tenho uma missão, né? Antes de eu ir embora, eu tenho que ir lá no Bar da Loura, né? Bar da Loura? Eu tenho que ir lá no Bar da Loura, porque falou que lá é o métier só de flamenguista. Mas eu não quero saber do Flamengo, eu sei que tem muito, mas quando ele falou Loura, eu quero ir lá. Não sei se é uma mulher, não sei se é só o nome do bar, mas eu quero ir lá deixar um folheto lá. Eu quero ir lá tomar alguma coisa lá, mas eu preciso. Ontem, quem foi com a gente num caldo, quem percebeu, percebeu. Quem não percebeu, percebe no outro dia. Aquela menina do caixa, mano, como aquela menina precisa ser amada. Eu não preguei para ela, mas eu tenho quase certeza que se eu voltar de novo para tomar um caldo lá, ela vai lembrar de mim. Vai lembrar. Porque nós marcamos as pessoas. Nós deixamos uma mensagem quando nós saímos. E isso quebra toda a religiosidade. Vou dar um exemplo aqui, um exemplo. Domingo passado eu ia viajar, mas desmarcaram a viagem, aí eu fui no culto da minha igreja. Aí quando chega lá domingo de manhã, minha esposa está viajando, aí eu estou em casa sozinho, eu e minha cachorra. Aí estou lá, é horrível ficar em casa sozinho, é horrível. Aí eu converso com a minha cachorra, ela está sendo minha... Eu falo, deixar a gente sozinho, né não? Aí ela fica... Mas aí ando. Aí eu fui para a igreja, quando acabou a igreja lá, tal, aí, pessoal de máscara, aí a menina falou, oi Pedro, eu falei, opa, ela, ah, Pedro, que bom, você lembra de mim? Eu fiquei, o pessoal com máscara é complicado, né? Aí eu falei, claro, pô. Aí começou a bater um papo, aí ela disse para mim assim, ai Pedro, se eu soubesse que você estava aqui hoje, eu chamava meu esposo. E ela disse assim, o meu esposo, ele ama quando você vem aqui. Quando eu falo que você vai vir, aí ele vem para ouvir tua pregação. E ela falou assim, até hoje o meu esposo não esquece uma pregação tua, até hoje. Eu falei, que legal. E ele está afastadão, o cara. Mas pensa num cara, irmão, assim, gente finíssima. Aí quando ela falou assim, pô, e o meu esposo, ele, ai, Pedro, ele é flamenguista. Eu falei, é mesmo? Aí eu falei assim, estou me convidando para ir na sua casa, jantar. Aí tu vai? Eu falei, claro que vou. Mano, estava lá no outro dia. Segunda-feira, quando falou para o esposo, pô, tá, eu fui lá. Mano, cheguei lá na casa, assim. Cheguei lá, assim, não conhecia muito ele, já tinha visto na igreja, mas assim, mas quando cheguei, pô, fala, saudações rubro-negras, já fui quebrando, né? Sentei com o cara e comemos, meu irmão, contei muita piada, a gente riu, tal, mas sempre, irmão, sempre puxando uma pitada da palavra, né? Sempre trazendo, sempre. Aí eu falo, pô, eu gosto muito desse texto, pá. Aí ele falou, pô, aí começou a abrir o coração, aí começamos a bater papo. E aí você vai vendo, irmão, que as pessoas, elas estão sedentas, querido. Elas querem algo novo, e o novo está em uma pessoa, é Jesus Cristo. Vou terminar dizendo para vocês, tudo aquilo que vocês viram aqui, dos missionários que vocês sustentam, mano, isso é muito nobre. Mas não pensa somente que são eles os responsáveis para estarem lá. Assim como eles têm o desafio na Inglaterra, no Japão, Portugal, na África, existe um desafio para essa igreja aqui. E sabe o que eu gosto do texto? Eu lembro que eu falei que eu sou missionário que não dei certo? Eu nunca fui, que eu sou missionário no Rio de Janeiro. Mas eu tenho uma alegria muito grande de fazer aquilo que eu faço no Rio de Janeiro. E se Deus me chamar para ir para fora, pode ter certeza que eu estou preparado, assim, vou com o maior coração. Porque se você me perguntar hoje para onde eu gostaria de ir, voltar e terminar a minha vida, assim, de reino de Deus, eu queria ir para o Egito, onde eu vivi 4 anos. Mas quando Deus falou para a gente voltar, eu voltei. Mas o meu coração, de verdade, ficou no Egito, irmão. Eu amei aquele lugar, amei aquelas pessoas. Deixamos frutos maravilhosos naquele lugar. Fruto que gerou outros frutos. Mas eu gosto muito de quando Jesus ele fala para os discípulos, queridos, ele fala com muita categoria, com muita firmeza. Ele diz assim, ficai em Anápolis. Não é isso? Lá no Jardim Esmeralda, no Jardim Village. Ficai em Anápolis, no Jardim Village. Depois, se preciso for, você vai ali em Goiânia, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Brasília, você vai lá. E se for necessário, eu vou levar vocês, sabe para onde? Para os confins da terra.
Então eu sempre digo para as pessoas, não existe nada que você não possa fazer e não existe lugar que você não possa ir, se Deus falou que você vai fazer e que você vai. Mas não esqueça, quem consegue compartilhar de Jesus num país como esse aqui, ou num lugar como esse, que a gente vê a religiosidade imperando, vai falar em qualquer outro lugar do mundo. Agora, irmão, desculpa, quem não consegue compartilhar do reino de Deus aqui, para pessoas que entendem o seu idioma, vem falar para mim que tu vai falar no Cazaquistão, vai falar em Paris, vai falar na África. Eu, particularmente, está sendo filmado, eu não acredito. Porque o reino começa em Jerusalém, depois Samaria, Judéia e os confins da terra. Existe um povo aqui que precisa ser amado. Existe um povo aqui que precisa ser alcançado. Existe um povo. Eu não sei, aqui tem um paredão aqui, eu não sei se eu não reparei. Mas será que não é hora de pegar um grafiteiro bom? Bom. É que eu lembrei aqui agora, que eu conheci um projeto, que o projeto era Pintando a Palavra. Eles iam nas casas e pediam assim, ó, a gente pode embolsar o seu muro aqui e fazer um desenho bonito? Pode. Aí o pessoal da igreja lá embolsava o muro, ficava bonito o muro, e depois eles faziam um desenho e pintavam um versículo bíblico. Rapaz, eles pegaram um muro mau, assim, um muro grandão, e embolsaram esse muro todo e tal, e escreveram assim: só existe um mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus. Mas lindo, fizeram um desenho bonito. Só que esse muro estava em frente, sabe de quê, irmão? Isso lá na Bahia, do maior centro de macumba que tinha no bairro. Então o pessoal saía, já dava... Não precisa falar nada, deixa o pessoal ler. Mas tem outras coisas que você pode escrever, irmão. Tem outras coisas que você pode falar. Tenha um bom dia, que Deus abençoe sua vida. Você pode. Irmãos, ideias não faltam, você pode. Tem coisas, irmão, que é mínimo. Jesus falou, aquele que der um copo com água, ele não falou aquele que dá um tigela de açaí, aquele que levar a pessoa lá num rodízio de caldo. Não, é um copo com água, cara. É simples, o reino é simples. Depende de quem leva a mensagem. Se vai levar com arrogância, se vai levar com religiosidade, se vai levar querendo converter. Não, o reino é simples. Cheguei na casa lá onde eu estou, casa do Breno, né? Aí recebi uma mensagem do cara onde eu fui. Pedrão, hoje, porque no domingo eu fiquei sem almoçar em lugar nenhum. Eu passei no mercado, comprei um bife, uma cebola, um tomate e fiz na minha casa. E eles falaram, pô, mas tu não tinha onde almoçar, podia almoçar com a gente. Aí já ligaram para mim ontem, Pedro, vem para cá, irmão, almoça com a gente aqui, fica aqui, a Dade não está em casa. Já me chamaram para me almoçar lá hoje, ver o jogo hoje e ficar com eles. Queridos, uma das coisas que eu amo no reino de Deus, eu fico preocupado quando as pessoas começam a, tipo assim, eu não gosto de crente. Cara, a Bíblia diz que a palavra de Deus é mais doce do que o mel. Mais doce que o mel. Eu acho que a gente precisa adoçar e temperar a vida das pessoas. Não com religiosidade, porque a gente sempre... Isso é do crente, ó. Isso aqui vai ser mandado para algum lugar, essa mensagem ou não? Está ao vivo? Está ao vivo, irmão? Está ao vivo? Então eu vou falar para tu. Em nome de Jesus, tu que não está aqui. A gente vive com versículo decorado para as pessoas se converterem. Deixa eu falar uma coisa para você. As pessoas estão cansadas de versículos decorados. As pessoas querem versículos encarnados. Gente que chora junto. Gente que diz assim, cara, eu não sei, mas eu estou aqui com você. Ó, eu não sei te responder, mas ó, posso orar por você? Eu não sei. É dizer que não sabe, pô. É também dizer a sua limitação, mas saber que a sua insuficiência vem dele. É isso que Paulo diz. Ó a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis os teus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem primeiro deu para ele para depois receber? Porque dele, por ele e por meio dele são todas as coisas. Missões, irmãos, é por meio dele. Missões é para eles. Alcançar a nossa cidade é por ele. Talvez a gente podia reunir como igreja aqui, o pastor falasse assim, pessoal, quem puder amanhã, vamos fazer um
período de oração, mas não aqui, ó, vai 2 para lá, 2 para cá, 2 assim, a gente começa a orar aqui no bairro. Senhor, quem mora nessa casa aqui, Deus, eu oro para que abençoe esse lá, Pai, quem é que está aqui? Orar, irmão, porque a gente começa a perceber o que está aqui, ó, o que está aqui. Aí eu termino com a ilustração que mais me encoraja a viver o reino de Deus. É aquela ilustração em que, eu vou usar esse bairro aqui, tá? Que aqui em cima, ó, no mundo espiritual, Satanás está de olho em vocês e está de olho nesse bairro. E aí ele chega lá diante de Deus e fala assim, aquele lugar lá é meu. Eles são idólatras, eles cultuam outros deuses, eles se curvam a estátuas, eles são meus, jamais vão te adorar. E eles estão lá religiosos, mas fazem tudo que é errado. Eles são, porque o que a Bíblia fala é que o papel de Satanás é o quê? Acusar, o tempo todo. Por mais que você esteja andando com Jesus, jejuando, né, ele te acusa o tempo todo. Não só lá, mas até você. Você, é. Aí eu sempre penso nessa ilustração, que quando ele vai, ele fala, acusa o bairro Jardim. Aí quando ele sai, Deus fala assim, volta aqui. Ele tem que voltar. E quando ele volta, Deus fala assim, olha de novo lá para aquele jardim lá. Ele tem que olhar. Aí com todo o meu temor, meu coração, Deus aponta para esse lugarzinho aqui, para essa casa, e fala assim, tá vendo aquele lugar iluminado lá? Aí nessa hora que Deus está falando de lugar iluminado, está acabando o culto. Aí o pessoal está tudo saindo. Aí Deus fala, então, aquele lugar iluminado, está vendo aqueles pontinhos de luz que está saindo lá de dentro? Então, é aquele povo ali que vai mudar a cidade, mudar a sorte daquele bairro, daquele lugar. Pode ir embora. Eu sempre acredito, querido, que nós somos a expressão do amor de Deus para amar essas pessoas. Então, não esquece isso. Eles têm informação, mas eles precisam ter a experiência que você tem. E através dessa experiência, daqui a algum tempo, nós vamos ouvir pessoas aqui e daqui desse bairro dizendo assim, alguém me falou, mas a partir daquele momento eu não crio mais pelo que ele falou, mas pela experiência que eu tive com Jesus Cristo. À noite a gente termina. Que Deus te abençoe.